sexto ano. Nesse segundo momento da nossa aula de matemática de hoje, vocês vão ter a explicação, né, sobre triângulos e também quadriláteros, e eu já vou resolvendo junto com vocês alguns exercícios como exemplo para que vocês consigam fazer depois a tarefa, né, com relação a esse conteúdo. Então, acompanhe na apostila de vocês a partir da página de número 41. Na página do número 41, nós vamos começar a trabalhar com os triângulos. Então, acompanhe na apostila de vocês. Então, aqui, né, nessa figura ao lado, nós vamos observar ela e vamos responder uma questão. Quantos triângulos há nessa figura? Então, olha só. Um triângulo, né, que é esse maior. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados utilizando os seguintes critérios. Quanto às medidas, né, de seus lados. Então, nós temos aqui o triângulo escaleno, né, quando ele tem todos os lados com medidas diferentes. Temos também o triângulo isósceles, que é quando ele tem dois lados iguais, com medidas iguais. E o triângulo equilátero, que é quando ele tem os três lados com medidas iguais. Então, aqui ele fala o seguinte: com o auxílio da régua, meça os triângulos dessa imagem e cite o que se pede. Então, aqui no primeiro, na questão A, fala 2 triângulos escalenos. Então, olha só, se eu for medir esse triângulo aqui, AEG, e também o triângulo ACD, também o triângulo ADG, BFG, e tem mais alguns aqui. Se eu for medir eles, eu vou ver que esses triângulos, eles têm os três lados com medidas diferentes, então, por isso, eles são escalenos. Aí, aqui na questão B, um triângulo isósceles. Então, observem aqui bem, no triângulo ABG, esse triângulo aqui, se eu for medir ele, eu vou ver que dois lados têm o mesmo tamanho e um lado é uma medida diferente. Na questão C, 2 triângulos equiláteros, então triângulos que têm as três medidas iguais. Então, se eu for ver aqui o triângulo ABC, então esse triângulo aqui, né, o grande, e também o triângulo CEF, então, esse daqui, C e F, esses dois triângulos, eles têm, todos os lados têm a mesma medida. Então, por isso, são equiláteros. E agora, com relação à medida de seus ângulos. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo, né? Que é quando ele tem aqui um ângulo reto, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus. O triângulo acutângulo, que, né, quando os três ângulos eles forem agudos, ó, os três ângulos aqui são agudos, e também o triângulo obtusângulo, né, que é quando ele tem uma abertura maior do que 90 graus e menor que 180, então nesse caso aqui seria 123 graus. Passando para a página do número 42, então aqui nós temos uma obra de arte, né, do artista Joseph Bryan. Então, ele faz criações de retratos à mão, utilizando caneta preta de ponta fina. Os seus desenhos, eles são formados geralmente por triângulos. Então, nessa figura, ele utilizou mais variados tipos de triângulos para representar. Então, ele é famoso, né, por seus personagens, o Chapeleiro Maluco, entre outros. Então, observe os triângulos e, de acordo com a classificação deles, quanto à medida dos ângulos, faça o que se pede. Então, vamos fazer junto aqui essas questões. Na questão A, indique um triângulo obtusângulo com uma seta, né? Então, com uma seta. Então, olha só, se eu for pegar a régua aqui e medir bem, eu vou ver que esse triângulo aqui, ele é um triângulo obtusângulo. Então, vocês vão marcar aqui uma seta. Na questão B, marque um X em um triângulo acutângulo. Então, aqui também, se eu pegar a minha régua e for medir, vocês podem tentar em casa para ver outros, né? Aqui eu vou encontrar esse triângulo. Então, vocês vão marcar um X aqui.
Aí aqui ele tem uma questão que ela é pessoal, ela fala assim, em uma folha com lápis e régua, crie uma figura usando somente triângulos. Então, essa questão aqui vocês vão fazer lá no caderno de vocês. Vocês podem primeiro desenhar, né, numa folha branca, sem linha, e depois colar no caderno de matemática de vocês. Então, a seguir aqui nós vamos trabalhar com a altura de um triângulo, né? Então, a altura de um triângulo, ela é um segmento, né? Ou seja, uma reta, né, perpendicular a um lado, né, ou ao seu prolongamento, que tem por extremo o vértice oposto ao seu lado. Então, vocês vão entender melhor aqui nos exemplos. Olha só, aqui, né, nesses triângulos, no triângulo acutângulo, então, aqui nós temos a altura, olha. Essas retas aqui são a altura desse triângulo. E aqui, né, ó, ela é a altura, então aqui ela é o vértice oposto ao lado AB, né? Ó, ela está no lado oposto. Então, aqui também nós temos ó, a altura, ela foi traçada aqui, e ela é o vértice oposto ao lado AC, né? Então, ela está aqui, né? O B, ele é oposto ao lado AC. Aqui, mesma coisa. Então, aqui nós temos a linha que foi traçada aqui, a altura desse triângulo, e o vértice ao lado oposto BC. Então, esse aqui é o vértice oposto ao lado BC. Agora, vamos ver, né, como que são representadas essas alturas quando o triângulo ele é retângulo. Olha só. Então, nesse caso aqui, então, olha só, foi traçado aqui, né? E agora, nós temos aqui a altura 2 e também a altura 1, né? Aqui nesse outro triângulo, que é quando o triângulo for obtusângulo. Então, olha só, aqui nós temos a altura 1, a altura 2 e também a altura 3, né? Então, olha só, foi adicionado aqui mais 2 triângulos. Agora, na página do número 43, eu vou resolver com vocês algumas atividades, né, que são referentes ao conteúdo que a gente já trabalhou, que é sobre as retas paralelas, perpendiculares, também medir grau, e além do conteúdo que a gente trabalhou hoje sobre triângulos. Então, olha só, aqui ele fala, com o auxílio da régua e do esquadro, faça o que se pede. Então, na apostila de vocês têm apenas essa reta, a semirreta AC e a semirreta BD. Aí, nós vamos seguir esses 3 passos aqui para fazer o que se pede. Primeiro passo, trace uma reta R paralela ao segmento de reta AC, passando por D. Então, ele quer que trace uma semirreta, né? Paralela a essa reta aqui de baixo, mas que passe aqui pelo D. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão usar o esquadro de vocês e a régua, né? Então, tem que passar por D. Então, quer dizer que tem que ser nessa altura aqui. E aí, vocês vão traçar, né, essa semirreta e vão chamar ela de R, porque o exercício aqui pede, tá? O segundo passo, trace uma reta S perpendicular a reta, né, a semirreta AC. Então, tem que ser perpendicular a essa reta e tem que passar por A, tem que passar por aqui. Então, como que é uma reta perpendicular, né? Então, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, por isso, vocês vão passar uma reta aqui, né, passando aqui pelo ponto A, e ela vai ser uma reta perpendicular. O terceiro passo, trace uma reta T, né, paralela à semirreta BD. Então, tem que ser aqui, ó, paralela a essa semirreta e tem que passar também pelo ponto C. Então, bem simples, né? Vocês vão usar o esquadro de vocês e vão traçar uma semirreta aqui e vão chamar ela de T. Agora, nós vamos responder algumas questões. Então, ele fala assim, trace CD e pinte o polígono BCD e responda. Então, era para vocês traçar, né? Vocês vão traçar em casa aqui esse segmento CD, ligar esse daqui nesse daqui e pintar, né, essa figura em que foi formada aqui. Aí ele fala, como podemos classificar o triângulo formado quanto à medida de seus lados e quanto à medida dos seus ângulos?
Então, olha só, se eu for analisar aqui o ângulo e também os lados, né? Ele é um triângulo escaleno e também acutângulo, né? Com base nos conhecimentos que vocês têm sobre o triângulo que a gente viu hoje. Então, seria isso. Aqui na última questão, ele fala, marque P na interseção das retas R e S. Então, aqui, né, nessas duas retas R e S, e aí ele fala o seguinte, marque G na interseção das retas R e T, aqui, e responda, qual que é o nome do polígono ACGP? Então, ACGP. Qual que é o nome dessa figura geométrica? Ele é um quadrilátero. Aqui na questão do número 2, ele fala o seguinte, considere os triângulos a seguir. Então, eles foram construídos em uma malha quadriculada, né? E com quadrinhos de 1 centímetro cada lado. Então, cada quadrinho aqui tem 1 centímetro. Então, de acordo com esses triângulos, preencha a tabela a seguir. Então, vejam bem, aqui nós temos a classificação quanto à medida dos lados e embaixo a classificação quanto à medida dos ângulos. Então, aqui é sobre o triângulo ABC, aqui é sobre o triângulo DEF e aqui sobre o triângulo GHI. Então, olha só, aqui, ó, esse triângulo aqui, com relação à medida dos lados, né? Então, se vocês forem medir com a régua aqui, vocês vão ver que ele é, né, um triângulo escaleno. Aqui, esse triângulo, se vocês forem medir ele, vão ver qual que é a classificação, ele é equilátero, né? Tem os 3 lados iguais. E aqui, nesse último triângulo, se vocês forem medir ele, vocês vão ver que a classificação dele é isósceles. E agora, quantos ângulos, né? A medida dos ângulos. Então, aqui, esse primeiro triângulo, ele forma aqui um ângulo reto, então, por isso, ele é um triângulo retângulo. Aqui, esse triângulo, se vocês forem analisar aqui a medida dos ângulos dele, então, ele é um triângulo acutângulo. E o último, acutângulo também. Agora, nós vamos responder essa questão aqui embaixo. Então, ele fala, qual que é a altura do triângulo ABC em relação ao lado AB? Então, com relação a esse lado aqui. Então, se vocês forem medir com a régua de vocês, vocês vão ver aqui, né? Vocês vão fazer o cálculo e vão medir que vai ter quanto? 5 centímetros de altura. Aí, na próxima questão, quanto mede aproximadamente a altura do triângulo DEF, então, desse triângulo aqui, com relação ao lado DE? Então, fazendo aqui, medindo, ó, olha só, quantos quadrinhos nós temos aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, e no exercício já fala que cada quadrinho tem 1 centímetro. Então, ele passa um pouquinho aqui desse último, então, é 4,3 aproximadamente, né? Porque ele não chega bem na metade. Então, 4,3. E qual que é a altura do triângulo GHI com relação ao lado GI? Então, olha só, vamos ver quantos quadradinhos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. Exatamente 4 quadrinhos. E no exercício fala que é 1 centímetro cada lado desses quadradinhos da malha quadriculada. Então, 4 centímetros de altura. Virando, né, para a nossa apostila para a página de número 44, então aqui nós temos um mosaico, né? E esse mosaico ele foi construído somente por triângulos. Então aqui nós vamos identificar colorindo cada um de acordo com a legenda. Então olha só, aqui ele fala, utilize uma cor diferente para colorir cada quadradinho. Então olha só. Aqui nós temos as classificação, né, dos triângulos, e aqui nós vamos olhar e vamos numerar, né, de acordo com a classificação. Aqui na minha apostila ela está classificada com números, né, está indicada com números, mas vocês vão colorir em casa. Então, olha só, vamos começar aqui por baixo. Esse triângulo aqui, ó, se eu for medir os lados deles, eu vou ver que ele é um triângulo acutângulo. Então, eu vou pintar aqui de uma cor e o primeiro quadrinho dessa mesma cor.
E assim vocês vão fazer com todas essas figuras aqui, né? Vocês vão analisar cada uma delas, vão ver a questão de lado, a questão de medida dos ângulos e vão ver qual que é a classificação dela. E vocês vão pintar aqui e já vão pintar aqui qual que é a sua classificação certa. Agora, nessa mesma página, na número 44, depois que vocês fizeram ali o exercício número 3, nós vamos começar a trabalhar também nessa aula com os quadriláteros. Então, aqui, olhando para esse quebra-cabeça, nós podemos observar que todas as peças, elas têm formas de polígonos, né? Olha só, todas as peças, elas são formadas por retas. E aqui ele fala, né, que vocês já estudaram com quadriláteros, que eles são polígonos, né, com 4 lados. Então, quadriláteros são polígonos que têm 4 lados, né, reforçando. Então, aqui na questão A, ele diz o seguinte: quantas das peças desse quebra-cabeça tem a forma de quadrilátero? Então, olha só, vamos começar aqui por esse lado. Olha só, essa peça aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, ela é um quadrilátero. Vamos ver aqui, ó, essa aqui, se nós for contar, ela já não tem 4 lados, tem mais, então já não é. Essa daqui tem 4 lados, então é um quadrilátero. Essa aqui também tem 4, então é um quadrilátero. Essa aqui tem 3, então é um triângulo, não é um quadrilátero. Aqui tem mais que 4, então não é. Essa aqui tem 4 lados, essa também. Essa aqui tem mais que 4, então não é. Aqui tem 4 lados, aqui também. Aqui são 3, aqui tem 4 lados e aqui tem mais que 4. Então, vocês podem numerar e vão colocar o total ali. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. E aí, ele fala, circule com a mesma cor de lápis as peças que lembram quadriláteros e que aparecem ter formas iguais. Então, aqui, quais dessas peças, né, elas são quadriláteros e elas são iguais? Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos 2 quadrados, né, são iguais. Então, vocês podem pintar ou circular essas duas peças. Essa peça e essa peça são quadriláteros e também são iguais. Essa peça e essa peça também. E essa daqui também, né, são quadriláteros e elas são iguais, têm a mesma medida, né? Então, vocês podem pintar, por um exemplo, essa e essa daqui de verde, essa e essa aqui de amarelo, essa e essa daqui de rosa e essa daqui de azul, ou circular. Então, notem que há quadriláteros com formas diferentes. Então, nós vamos observar essas semelhanças e diferença entre eles para classificá-los e estudar as suas propriedades. Então, vejam bem, um critério que é utilizado para a classificação dos quadriláteros é o paralelismo de seus lados. Então, ó, aqui nós temos os trapézios, né? Então, eles são quadriláteros que têm somente um par de lados opostos paralelos. Então, ó, nesse caso aqui, são trapézios, né? Então, eles têm somente um par, então, 2 lados opostos paralelos, né? Aqui nós temos os paralelogramos. Então, eles são quadriláteros que têm 2 pares de lados opostos paralelos. Olha só por um exemplo. 2 lados opostos e paralelos. 2 lados opostos e paralelos. E nesse caso é apenas um par. Olha só, esse lado é paralelo a esse. E aqui, por último, há outros quadriláteros que não têm lados paralelos, ó. Essa forma geométrica tem 1, 2, 3 lados, 4 lados. Essa aqui também, então, ela é um quadrilátero, mas ela não tem, né, lados aqui paralelos. Nós também podemos, né, classificar os paralelogramos em retângulos, losangos e também em outros. Então, olha só. Os paralelogramas retângulos, eles são aqueles paralelogramas que têm 4 ângulos retos. Então, ó, nesse caso aqui, esse ângulo é ângulo reto e esse daqui também, ângulo reto e ângulo reto. Então, por isso são chamados de retângulos. Aqui nós temos os losangos, né? Então, eles são paralelogramos que têm lados com a mesma medida. Ou seja, esse lado tem a mesma medida que esse,
e esse aqui também é a mesma medida que esse, e vice-versa. E também nós temos outros paralelogramas, né? Que eles não têm características especiais, ó, como aqui nós temos esses dois exemplos. Então, o quadrado, ele é um paralelogramo a qual ou quais das classes acima ele pertence. Então, olha só, a quais dessas classificações aqui o quadrado pertence? Então, ele pertence a essas duas classes aqui, né? Porque ele tem todos os ângulos retos, aqui como no retângulo, e ele também é um losango, porque ele tem todos os lados iguais. Então, ele se encaixa nessas duas classificações. E os quadrados, eles são paralelogramos que têm lados com a mesma medida, portanto, eles também são losangos. Então, os quadros que têm 4 ângulos retos também são retângulos. Então, por isso, né, ele se enquadra aqui nessas duas classificações. Retomando aqui, né, naquela imagem do quebra-cabeça da página anterior, olha só, ele fala que indique o número das peças que tem a forma de paralelogramos. Então, olha só, né, se vocês poderem ter numerado lá ou pintado de alguma cor, para vocês conseguirem fazer aqui. Então, olha só, paralelogramo. Então, né, nós vamos, né, classificar eles de acordo com o que nós vimos aqui em cima. Então, olha só, olhando para essa figura, a 6, a 10, 11, 12, olha só, a 6 e a 10, a 11 e a 12, a 6 e a 10 são dois quadrados, tem ângulos retos, né? Ângulo de 90 graus, então elas já se encaixam aqui. E aqui, a 10 e a 12, né, elas se encaixam ali na classificação dos losangos, né, porque ela tem lados com a mesma medida. Então, seria 6, 10, 11 e 12. E agora, trapézios. Então, olhando aqui para essas figuras, eu vejo que o 4, o 5, o 7 e o 8, né, eles entram na classificação dos trapézios. Então, só vocês voltar a apostila para trás e ver lá a classificação, né, o que é os trapézios, que vocês vão conseguir fazer aqui. E agora, entre os paralelogramos, quais são losangos? Então, lembrando que losangos, né, eles são paralelogramos que têm lados com a mesma medida. Então, olha só, aqui no 6 e o 11, eles são duas figuras, né, em que os lados têm a mesma medida. E retângulos. Então, lembrando que retângulos, né, eles são paralelogramas que têm 4 ângulos retos. Então, seria também o 6 e o 11, porque eles têm aqui os ângulos retos. E agora, nós vamos fazer juntos as atividades que nós temos aqui na página do número 45 em diante. Então, olha só, essa daqui, ela é a logomarca de uma empresa, né? Então, ela foi desenhada usando 2 polígonos diferentes. Aí, vocês têm nessas figuras aqui no material de apoio que vocês podem recortar para estar respondendo as seguintes questões. Então, olha só, a primeira questão fala: quais polígonos foram usados para traçá-los? Então, olha só, olhando aqui eu vejo que nós temos triângulos e essas duas peças aqui, elas têm quantos lados? 4 lados. Então, são quadriláteros. Então, nós temos triângulos e quadriláteros. Na questão B, é possível afirmar que se juntarmos essas 4 peças, podem-se obter um polígono formado por um losango? Então, ó, lembrando o que é um losango, né? Então, o losango, né, eles são paralelogramos que têm os lados com a mesma medida. Então, se eu for aqui montar essas 4 peças, igual está aqui na imagem, eu vou ter, sim, né, um losango, porque um losango, ele tem, né, os lados com a mesma medida. E aqui, nessa figura, eu sei que esses lados, ele tem a mesma medida, pois eles estão formando aqui um quadrado. Então, sim, né? Essa é a resposta da letra B. Na questão C, aqui ele fala o seguinte: junte todas as peças e crie uma outra logomarca. Então, na forma de um polígono. Qual polígono ela lembra? Então, aqui vocês vão utilizar essas peças, né?
E aí vocês vão formar alguma outra figura, né? Algum outro polígono, né? Com 4 lados. E aí vocês vão ver, né? E vão dizer qual, né? Que forma geométrica lembra essa logomarca que vocês fizeram. Então, essa daqui, ela é pessoal. Agora, nós vamos seguir para a página de número 46, na questão do número 2. Aqui ele fala, analise cada afirmação e escreva V para verdadeiro e F para falsa. Então, a primeira questão, todo quadrado é um paralelogramo? Sim, né? Verdadeiro. A seguinte, existem trapézios que são ao mesmo tempo paralelogramos? Não, né? Não tem como o paralelograma, né, ele ser ao mesmo tempo um trapézio. Então, falso. Na questão C, qualquer quadrado é um retângulo? Sim, nós vimos isso quando a gente fez ali a classificação, né? Então, sim, verdadeiro. Na questão D, todo losango é um quadrado? Não, né? Então, aqui é falso. Na questão de número 2, ele diz o seguinte, considere as figuras para responder às questões propostas e justificar as suas respostas. Então, aqui nós temos essas figuras e a primeira questão é, quais dessas figuras aqui são polígonos? Olha só, as figuras a figura C, a figura D e também a figura F, né? Por quê? Porque elas são planas, elas não são vazadas aqui como a letra B, ó, essa aqui ela é vazada, e também essa daqui, a E, ela é arredondada. Então, não são, né? Porque polígonos, eles são formados por figuras planas, não vazadas, e também todas formadas por segmento de reta. E a B e a E tem esse segmento aqui arredondado, e a B aqui, ela tem esse vazado. Então, seria a C, D e F. Na questão B, logo abaixo, vocês têm o seguinte pergunta. Há algum polígono não convexo? Qual? Qual dessas figuras aqui, ela não é convexa? É a C, porque se eu for traçar aqui 2 segmentos de reta, um deles vai sair para fora. Então, não vai estar contida totalmente dentro da figura C. Então, por isso, a questão C aqui, ela não é convexa. Então, vocês vão escrever que sim, né? Porque não é possível traçar segmentos de retas cujas essas retas, elas se encaixem dentro, né? Contida dentro dessa figura aqui. E aí, logo em seguida, você já tem a questão C, que diz o seguinte. Há triângulos entre os polígonos indicados no item A? Então, aqui, há triângulos nesse item A? Não, né? Porque um triângulo é um polígono que tem 3 lados, e aqui ele tem 4 lados, então não. Na questão D, quais são paralelogramos? Então, vejam bem, aqui nós temos o D, o F, né? Porque eles têm 2 pares de lados opostos e paralelos. Ó, esse lado é oposto a esse e é paralelo, esse também. Aqui esse lado é paralelo e oposto a esse, e esse daqui também. Então, apenas o D e o F. Na questão E, entre as figuras há algum quadrado? Sim, né? Essa figura D aqui, ela é um quadrado, porque tem todos os lados iguais. Na questão F, a figura A, ela é um trapézio? Sim, né? Porque ela tem apenas um par de lado paralelo, né? Ou seja, esse lado é paralelo a esse. Então, seja um par de lado paralelo, então é a classificação do trapézio. E na última questão, a questão G, fala quais figuras são não polígonos. Então, quais essas figuras não são polígonos? Então, vejam bem, aqui a B e também a E, elas, né, são figuras. A B, ela tem um vazado, então ela já não é um polígono, e a E porque ela tem essa forma aqui, ó, arredondada. E vocês sabem que os polígonos, eles são formados apenas por segmentos de reta.